Está no ar mais um programa Duas na Tri, e nesta edição nós vamos falar de memória. Silvia Vinhas, a quantas anda a sua memória? Conte tudo, não esconda nada. Olha, Malu, não sei, viu? Conforme vai passando o tempo, a gente começa a esquecer as coisas com mais facilidade, né? Eu me preocupo muito com a minha memória. Você não se preocupa com a sua? Muito! Porque, na verdade, né, quem nunca teve um apagão, né, daqueles de não lembrar de nada no momento importante? Aquele branco, né, Malu, que a gente tem um trabalho importante para entregar, a gente tem uma informação na ponta da língua, e aí não sai de jeito nenhum. E esses lapsos, né, de memória são mais comuns do que a gente imagina. É o que eu te falei, né, Malu? Tem hora que a gente esquece a chave, esquece o celular, é ou não é? É verdade. Quem nunca, né, Silvia? Pois é, e para explicar a causa dessas falhas de memória e como amenizar as ocorrências, nós conversamos hoje com a professora Estela Iannot, ela que é doutora e mestre em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP e também professora do curso de Psicologia da Unip. Estela, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar aqui os seus conhecimentos. Olá, eu que agradeço o convite. Vamos lá. Estela, por que nós temos esses lapsos de memória, se é tão comum assim, como eu falei, né? Nem sei se é comum, talvez só comigo e com a Malu. É comum? É bastante comum, sim, e às vezes nos deixa em situações constrangedoras, né? E assim, a gente tem que pensar um pouco o que é que faz a gente ter esses lapsos, né? É comum, né? Por que ele acontece, o que a gente pode fazer para evitá-lo, né? Bom, mas e assim, então o que é que são esses lapsos de memória? Ele acontece a toda a gente, as pessoas têm isso em maior ou menor escala, até onde é comum, até onde não é? Uhum. É comum, sim, isso independente da idade, às vezes a gente vê até adolescentes tendo, né? Ai, como é que chama aquele filme? Como é que era o nome daquele personagem? Então, isso acontece, sim. É claro que existem faixas etárias de desenvolvimento onde isso acontece com maior frequência, por exemplo, nos idosos, né? Que aí já implica em quadros, por exemplo, demenciais, né? E aí, sim, a gente pode ter uma maior quantidade de lapsos, né? Os lapsos são o quê? Falhas que a gente tem, né? Vamos dizer assim, para a gente poder memorizar, né? Ou para a gente lembrar de alguma coisa, a gente primeiro precisa o quê? Codificar a informação. E para isso a gente precisa de atenção. Depois que a gente codifica, a gente guarda essa informação, a gente armazena essa informação e posteriormente a gente o quê? Resgata, né? Que é quando a gente vai utilizar. E aí é que há os lapsos. Na hora que eu vou resgatar, eu não consigo acessar. E alguns fatores contribuem para isso, né? Para essa dificuldade de a gente buscar a informação. Se a gente guardou, ela está lá. Então, algumas situações, por exemplo, podem gerar um certo incômodo, por exemplo, situações estressoras, eu estou ansiosa por algum evento, e isso pode gerar, por exemplo, dificuldade para a gente resgatar aquela informação que está guardada lá. Ou então ela não está bem guardada. Estela, essa semana eu aprendi uma coisa que me deixou muito triste. Eu aprendi que a gente nasce com uma quantidade de neurônios e esses neurônios vão morrendo, viu, Malu? E não recupera nunca mais. O que você perder de neurônio não recupera nunca mais. Você pode até parar de tomar um remédio ou fazer alguma coisa que está fazendo, sei lá, já soube que muito álcool afeta os neurônios, a memória. Então, tem certas coisas que a gente vai fazendo durante a vida que vai fazendo com que a gente perca esses neurônios. E aí não tem mais volta. Qual que é a gravidade? Como é que a gente pode fazer para tomar conta disso tudo aqui da mente, que é um mistério para todos nós? Eu acho que o mais importante que a gente ficar preocupada com a quantidade é a forma como eles se interconectam, né? As conexões entre os neurônios é muito importante. Então, eu posso trabalhar formas de fazer essas novas conexões. Então, por exemplo, né? Eu sou destra, estou acostumada a fazer todas as minhas atividades com a mão direita, né? Então, para isso, né? Eu faço certas conexões. Agora, eu posso, por exemplo, começar a desenvolver o meu lado esquerdo e fazer atividades com a mão esquerda. Isso vai fazer que haja novas conexões, né? Então, mais atividades eu tenho cerebral.
Então, eu não estou preocupada só com, eu vou... Claro, a gente vai envelhecendo. Depois dos 20 anos, a gente começa a ter processo de envelhecimento geral. As células começam a morrer. Não é diferente no nosso cérebro, né? Então, a peraí, ideia é manter tudo ativo. Não importa, então, quantos neurônios eu tenha. Importa as conexões que eu faça com eles. É isso? Isso. É como eu utilizo eles, né? Tá. Bom, começa a ficar um pouco mais claro, né? Porque para a gente, Silvia, Estela, no princípio era o pânico, né? Porque outro dia eu fui tentar lembrar, tem que contar uma curiosidade. Eu não conseguia lembrar um filme do Woody Allen. E não conseguia. Tudo que eu lembrava é que fazia conexão com algum país. Mas, puxa vida, o Woody Allen fez filmes em muitos países. Eu falei, gente, não é possível, mas tudo bem, é um país, aonde que era um país que eu não conheço. E foi. Então, eu queria lembrar, aí eu lembrava outra coisa, mas eu chegava perto, até o nome do filme é A Rosa Púrpura do Cairo. E aí eu lembrava a rosa púrpura, aí eu confundia com a cor púrpura, que é outro filme, quer dizer, e eu não chegava no nome do filme. E olha, que eu estudei, claro que eu não podia dar um Google, né? Era para testar minha memória. E aí, assim, me deu um pânico, né? Eu falei, meu Deus do céu. E quando eu não lembro a palavra, Silvia, estou escrevendo, gente, eu queria falar aquela palavra, não vem. Não, e dói a cabeça, começa a doer a cabeça, Estela. O que fazer, Estela? Eu acho que assim, primeiro a gente tem que manter a calma, porque isso acontece, né? Às vezes a gente está cansado, não dormiu direito, está estressado, então as palavras não vêm mesmo, né? É muito comum, em período que você trabalha muito, esses lapsos aumentarem. Então é comum, por exemplo, você está falando, aí como é que era o nome daquela palavra? O que você tem que fazer? Usar uma outra no lugar, não adianta você ficar desesperado, né? Quando você está escrevendo, você ainda tem um pouco mais tempo para pensar, né? O ideal é que você tente puxar pela memória, que a gente diz, ao invés de dar um Google. Não, peraí, eu vou tentar lembrar. Me acalmo, calma. Eu vou buscando dicas, né? Olha, tinha a ver com um país, tinha a ver com uma flor e assim por diante, até eu chegar na informação que eu desejo. O que não pode é entrar em desespero. Nossa, estou ficando com Alzheimer, né? A primeira coisa que a gente pensa são o quê? Nos quadros demenciais, né? E não é isso que está acontecendo. Eu só estou cansada, estou estressada, não dormi direito, né? E eu preciso tomar cuidado com essas coisas, porque essas variáveis todas, elas vão interferir o quê? No resgate das informações. Estela, em quanto, né, de proporção está ligada ou estão ligadas as emoções à nossa memória? Muito, muito, né? As áreas da memória e das emoções, elas estão muito próximas do ponto de vista anatômico, né? Claro que a gente não tem uma área específica, é aquele pontinho, né? Ela é variada, a memória não está num lugar fixo, mas ela está muito próxima das áreas das emoções. Por isso, né, que a gente pode usar esses recursos. Eu tenho que contextualizar, eu tenho que lembrar daquela experiência, porque aí fica mais fácil para o quê? Resgatar aquela informação. Quanto mais aquela experiência ela é emocional, tanto faz ser positiva ou negativa, a gente tende a recordar com maior facilidade. Que é a concentração, né, Estela? Porque, por exemplo, já aconteceu, eu vou ter que... vai ser um programa confessional esse aqui. Mas, assim, às vezes eu estou ouvindo um podcast, lendo uma matéria e vendo as mensagens que chegaram no WhatsApp. Uau. Então, quer dizer, como é que eu consigo? Então, assim, tem lá uma coisinha que eu quero ler, porque, né, está marcado que eu queria ler. Então, fica ali, no café da manhã. Ponho ali, tenho que ler, ouço o podcast, que era só um finalzinho do podcast, e assim, pintou uma mensagem no WhatsApp. Aí, como é que essa concentração, ela não acontece... Quando eu vou fixar a palavra, eu falo assim, puxa, no podcast eu ouvi aquela palavra que me chamou muita atenção. E aí eu tenho que fazer todo o processo de volta, isso dá um trabalho tremendo, isso porque eu não me concentrei. Mas hoje, Silvia, se a gente pensar, Estela, as atividades, elas estão assim, eu não sou um ET, entendeu? Isso é muito frequente que a gente faça. Então, assim, se eu quiser ter uma memória boa, por onde que eu devo caminhar? Então, eu acho que sim, né? As demandas atuais fazem com que a gente tenha que ser, vamos dizer assim, multifuncional. Tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porém, né, a nossa capacidade biológica ela é limitada.
Não adianta eu exigir que eu vou fazer 3 coisas ao mesmo tempo e eu vou ter atenção suficiente para poder captar todas aquelas informações, né, vindas de fontes diferentes. Então, o que eu preciso? Priorizar. Né? Eu, por exemplo, quando eu estou lendo jornal de manhã, meu celular fica desligado. Eu não vou ficar ouvindo mensagens, né? Então, eu tento separar as coisas. Na hora que eu estou lendo um livro, eu não estou ouvindo a televisão, porque isso me atrapalha. Algumas pessoas têm uma facilidade, né, de ouvir, por exemplo, ouvir a notícia e ao mesmo tempo estar lendo. E, para mim, isso me desconcentra. Então, cada um vai ter que buscar, né, aquilo que lhe é mais favorável. Agora, sem dúvida, quanto mais informações você tem maior interferência. Maior interferência, menos atenção, você vai ter mais dificuldade para guardar. Então, pegando um pouco nisso que a Malu falou e fazendo um comparativo, eu não conseguiria prestar atenção em nada fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, porque aí a gente não dá, né, um foco. Mas se você comparar com os jovens de hoje, que fazem tudo ao mesmo tempo, eles conseguem estudar, eles conseguem ouvir música, conseguem ouvir um podcast, conseguem tudo e eles vão bem. Isso é uma questão de idade, é uma questão de geração, ou é um treino? Eu acho que tudo isso, né? Acho que tem a idade, então eles têm bem menos responsabilidade, por exemplo, do que a gente, né? Então eles têm mais tempo para poder se dedicar a essas diferentes atividades ao mesmo tempo. Existe um treino, eles fazem isso desde cedo, já nasceram, né, com uma tecnologia diferente da gente. Então tudo isso interfere. Agora, uma coisa que eu acho é que assim, será que esses jovens realmente guardam todas essas informações que eles têm acesso? Porque qualquer coisa, eles vão lá no Google e procuram. Eles vão lá, qual é o nome daquela música? Vão lá no Shazam e procuram. Né? A gente não, a gente tem que puxar pela memória, porque nós não tínhamos esses aplicativos. Então, eu fico pensando quanto que dá uma falsa impressão de que você está absorvendo tudo isso, mas, no fundo, você não está, né? Porque se você, esse princípio que você falou, né? Como armazenar? A tua primeira fala foi em cima disso, né? Como eu armazeno? E assim, e se também precisa desse componente da emoção e da concentração, nesse mundo altamente conectado, isso é quase impossível, né? Então, assim, precisa ver para que eu estou me treinando como pessoa, né? Para estar nesse mundo louco e fazendo tudo ao mesmo tempo, é isso que eu quero meu desempenho em cima disso, ou eu quero preservar minha memória, né? Quer dizer, é difícil, é um assunto bom esse, né? Para a gente discutir, né, Estela? Sim, é verdade. E a gente tem que pensar isso a longo prazo. O que vai acontecer com essa geração, né, que tem vários estímulos ao mesmo tempo? O quanto eles vão, de fato, reter, o que eles vão reter e que custo tem tudo isso, né? Eu acho que a nossa biologia, ela acaba, assim, né, se modificando, claro que demora muito tempo, mas se modificando conforme as demandas que nós temos, não tenha dúvida, né? Hoje eles guardam com maior facilidade, né, do que as gerações anteriores. Eles têm acesso, eles têm estímulos que favorecem. As crianças são muito mais antenadas do que as crianças, né, de décadas anteriores. Isso é fato. Estela, antigamente eu decorava tudo, né? Era essa cultura, tinha muita gente que para estudar decorava tudo. E mesmo o telefone, nome das pessoas, eu decorava, mas depois acabava esquecendo rápido. Para você memorizar, é melhor você repetir 2, 3 vezes para memorizar, ou é melhor você fazer associação? Acho que as duas coisas combinadas. Você pode repetir, a repetição é um processo importante para qualquer aprendizagem. Memorização nada mais é do que aprendizagem, né? Então, repetir é uma coisa importante. E, ao mesmo tempo, né, além de repetir, você pode e deve fazer associações. Então, eu posso associar com lugar, eu posso associar. A gente tem, né, para a gente memorizar, a gente precisa dos órgãos do sentido. Então, eu preciso do olfato, preciso da audição, eu preciso da visão, né? Então, quando eu visualizo, tem pessoas que são mais visuais, então utilize essa sua capacidade, né, de visualizar. Eu lembro que naquele lugar tinha tal coisa, né? Ou eu coloco na minha cabeça aquelas informações que eu tenho naquele lugar e eu vou visitando isso mentalmente. Isso me ajuda. Outras com emoção. Às vezes a gente tem um cheiro que a gente lembra de tal lugar, né? Enfim, quanto mais a gente puder fazer associações visuais, auditivas, né, olfativas, né, que envolvam emoções, melhor. A gente vai guardar por muito mais tempo, né?
Agora, a partir de que momento as perdas de memória elas deixam de ser ocorrências normais para se tornar ou ser sinal de algo mais grave, o Estela? Então, acho que a frequência, né, começa a acontecer com uma frequência muito grande, né, e começa a gerar prejuízo. Então, por exemplo, até você falar, não sei onde eu deixei a minha chave, uma hora você vai achar a chave. O que você pode usar é recurso, vou deixar a chave sempre no mesmo lugar, né? A questão é que muitas vezes a pessoa esquece, né, aonde está, onde é que ela deve deixar a chave, né? Então, ela vai perdendo alguns referenciais. Isso começa a gerar prejuízo. Então, a frequência desses lapsos, né, de compromissos, de coisas que você precisa guardar e fazer, você deixa de fazer. Então, gera prejuízo. Aí você precisa, sim, procurar um médico, né, para poder fazer uma avaliação e verificar se tem alguma razão, né? Pode ser, por exemplo, por um processo de envelhecimento natural, pode ser uma doença que está se instalando, pode ser alguma outra doença que está causando efeito e gerando esquecimento. Agora, tem coisa pior, meninas, do que alguém chegar para você e falar: você está lembrada de mim? Lembra de mim, Silvia? Não, eu não lembro. Sabe, dá aquele lapso de memória, aquela coisa no meio. Você é um constrangimento. Tem alguma dica, Estela, para isso? Ou simplesmente falar, não, né? não lembro? Depende do tempo que você tem, né? Eu acho que você pode, também não precisa falar, não lembro, né? Mas aí você pode pedir alguma dica. Né? Nossa, eu estou tentando lembrar, acho que sim, né? E me dá uma dica de onde. Porque geralmente você não lembra porque você encontra essa pessoa num lugar que você não encontrava. Se é uma pessoa do trabalho, Está você fora do encontra lá, contexto. se encontra Né? no Tá outro fora país. Do contexto. Isso, fora do contexto, exatamente. E aí vai ser muito mais difícil, porque a gente tem dicas contextuais para lembrarmos. Né? E naquele momento você não tem a dica, por isso que você tem dificuldade para resgatar a informação. Quem é? Não sei. Né? E realmente gera constrangimento. Eu acho que a questão é você lidar de uma maneira mais tranquila. Nossa, eu estou me lembrando do teu rosto, mas eu não estou sabendo muito bem de onde, né? De onde será que eu te conheço? Me dá uma dica, né? Vai brincando e aí a coisa vem. Se você fica nervosa, né? Muito pior, porque aí entra o processo de estresse que vai dificultar, né, qualquer processo de resgate da informação. Agora, eu queria pegar um outro ponto também, porque nós somos também de um grupo, uma instituição de ensino, né? E aí, por extensão, temos aí o aluno e tudo mais. Como é que faz para estudar, né? Vamos pegar aí todos os níveis, né? Como é que ele vai fixando, né, até chegar ao vestibular, onde ele é altamente cobrado, né? Como é que ele pode, desde sempre, ir desenvolvendo esse sistema de memorização para que facilite a vida dele lá na frente? Uhum. Primeiro, eu acho que você deve se organizar, né? Você tem que falar, agora eu vou estudar. Você tem que se organizar. O lugar, você não pode estudar em qualquer lugar. Isso tudo dificulta a sua concentração. E você precisa de atenção para poder guardar, né? Acho que esse é um ponto. Você tem que contextualizar, né? Isso ajuda muito. Aquilo que eu estou aprendendo, se é de geografia, se é de matemática, eu tento contextualizar, isso vai favorecer o resgate, né? Se eu não estou entendendo aquele conteúdo, eu preciso repetir várias vezes, né? Eu não preciso ficar numa matéria, por exemplo, na matemática, 4 horas seguidas. Posso estudar um pouquinho de matemática, um pouquinho de geografia, um pouquinho de português, né? Isso ajuda também, porque você precisa ter pausas, precisa ter um descanso. Outro fator que influencia muito, né, é a questão de você descansar. Você precisa estar descansado para aprender. Se você não está descansado, você não vai aprender, né? Para você prestar atenção, para você poder ter foco, você precisa ter descansado. Você precisa dormir muito bem. Uma coisa que é difícil, o adolescente ou estudante, né, que nessa época, cobranças são grandes, e ele acaba dedicando muito pouco tempo para isso. E isso é fundamental. Então, cuidar do seu corpo, né, que é dormir, comer bem, é fundamental. Bom, acho que praticamente você já começou a responder o que eu ia perguntar, no sentido prático, né, para a gente aprender aqui nessa nossa conversa, quais alguns fatores que colaboram e quais aqueles que prejudicam a memorização. O que prejudica a memorização é a falta de foco
E aí, muitas vezes, essa falta de foco está associado, por exemplo, né, ao uso de substâncias. A gente sabe que atrapalha, como, por exemplo, o álcool, o uso de medicamentos para dormir, aqueles chamados tranquilizantes, eles atrapalham a memorização, né? Você está com um quadro, por exemplo, ansioso, o fato de você não dormir direito, tudo isso vai atrapalhar. Você precisa descansar para poder aprender. Acho que esse é um ponto principal. Então, você precisa ficar muito atenta. Algumas coisas que ajudam muito. Prática de exercícios físicos, né? Quando você faz exercícios físicos, você ativa o funcionamento cerebral, né? E se eu estou falando em aprendizagem, eu preciso estar com o meu cérebro tinindo ali, né? Então, eu preciso trabalhar o meu físico. Isso vai ajudar muito. Além do que os exercícios físicos, eles ajudam também na diminuição do estresse, que é um fator que atrapalha, né, a gente guardar todas as informações. E eu acho que um ponto principal, principalmente nos jovens, né, são os distratores. Temos que tomar cuidado com os distratores. Qualquer coisa que me tire a concentração, eu preciso afastar. Então, na hora que eu estou estudando, eu tenho que deixar o celular longe. Mesmo que ele vá me dar aquelas sensações de, opa, deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem, então desligue o barulho, tire a luz, porque isso tudo faz a gente o quê? Se distrair, olhar para o lado, pronto, aí já perdeu a concentração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, dicas, assim, do que você falou, assim, que, de repente, a gente pode fazer, dar esse estímulo para o cérebro, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma mania, você não vai achar que eu sou louca, não, mas eu faço. Eu gosto de, no corredor da minha casa, eu ando para trás. Eu ando para frente, mas aí eu dou uns passos para trás. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, ao invés de ir de frente, eu não sei, só para dar um estímulo. Escrever também, eu escrevo, claro, com a mão direita, mas aí, de repente, eu pego o lápis quando eu estou em alguma reunião, alguma coisa, e fico assim, mexendo com a outra mão. Será que isso seriam aí dicas de que a gente pode fazer, ou eu estou fazendo tudo errado, Estela? Não, isso é muito importante, né? É aquilo que a gente falou, você está estabelecendo novas conexões. Então, quando você faz sempre do mesmo jeito, seu cérebro já está acostumado com aquilo. É sempre o mesmo caminho, então você precisa desenvolver outras rotas. Como? Fazendo coisas diferentes, andando para trás é um bom exemplo. Fazendo as coisas com a mão que você está no lado oposto, escrevendo com a mão oposta. Isso tudo ajuda muito, né? Ficar fazendo exercício, por exemplo, ontem eu encontrei quem? Quais foram as pessoas que eu encontrei ontem? Semana passada eu fui jantar em qual restaurante? Comi qual comida? Esses exercícios, eles são muito importantes para a nossa memória. Mas não é nada bobo, pelo contrário. Eles ajudam muito, né? Eu faço uma brincadeira mesmo, não sei, até de desenhar, eu fico mexendo com o lápis aqui com a outra mão, porque eu fico sempre pensando, por que tem que ser só com essa? Por que eu tenho que andar só para frente, né? Então, são coisas simples, mas não sei, eu nunca percebi nada de anormal, né, depois de fazer isso. Por isso que eu estou te perguntando. Para mim, sim, é mais uma brincadeira, acho que passava pelo lúdico mesmo, e não com a preocupação com a memória, né? Uhum. Veja, fazer uma coisa diferente requer uma atenção. Andar para trás, você vai ter muito mais dificuldade do que andar para frente. Então, você tem que estar atenta. Esse processo de ter atenção, você está o quê? Fazendo o seu corpo usar isso, né? Então, é muito importante, sim, que você faça atividades diferentes. Ô, Estela, agora, durante a pandemia, né, muita gente pôde se dedicar a outras coisas, a cursos, leitura, muitas vezes séries, filmes, eu adoro também. Qual que é a diferença entre você assistir alguma coisa e ler? Então, acho que assim, em ambas as situações, você precisa ter atenção para aprender aquilo que você está observando, você está consumindo, né? Eu acho que quando você lê, né, requer um pouco mais de atenção, porque quando você está vendo uma série, você tem estímulos visuais. Nós, seres humanos, somos muito visuais, né? E aquilo vai você se distrair muitas vezes, né? E você perde informação na hora que você se distrai com alguma cena. Por isso que até é bom você, de vez em quando, fazer esse tipo de atividades diferentes do que só ficar lendo, né? Mas a leitura, não, ela requer uma concentração, né? Você não vai fugir porque ela está ali, né?
ela tem começo, meio e fim, um parágrafo, então favorece muito mais, você conecta muito mais do que quando você tem vários estímulos ao mesmo tempo. E chama atenção, né? Quando a gente percebe que algo não vai bem, né? Uma palavra. Aí, eu também fico pensando, na hora que você falou do descanso, viu, Estela? Porque é o seguinte, você está numa viagem, né, quer mais descansado, você vai lá, dorme a noite inteira, no outro dia você sai para caminhar e tal, quer dizer, você está ali, né, totalmente descansado, tomado pela emoção, quer dizer, eu estou aí reunindo todas as características de uma boa memória, né? Aí vai, quando eu chego aqui 2, 3 anos, eu já outro dia eu não lembrava o nome de uma ponte que eu tinha passado, eu falei, gente, mas eu já fui para essa ponte, como é o nome dessa ponte? E não vinha, eu falei, mas eu conheço, e aquilo me intrigou muito, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que foi um momento rico quando eu passei por essa ponte. Por que eu não guardo essa informação de viagem? Então, porque primeiro que é mais rápida, né? Se você tivesse vivido naquela cidade ou ficado mais tempo, certamente você lembraria. Então, é só uma passagem. Apesar de ter a emoção, você tem muitas vezes a visualização, você tem na tua cabeça a ponte direitinho. Tem. Né? Até talvez o que você estava comendo ali na ponte, né? Mas você não lembra da ponte, por quê? Porque requer um pouco mais de atenção, requer repetição. Se você tivesse falado para várias pessoas, olha, vai na ponte tal, e falasse, pronunciasse o nome, você certamente lembraria mais, né? Então, a gente não tem que tanto se preocupar com o nome, talvez mais o quê? Com a experiência que você teve, né? Isso foi muito legal. Você vai guardar para sempre aquela imagem. E a visualização também é uma memória, né? Ô, Estela, em relação ao aprendizado, por que tudo que a gente aprende quando é mais jovem, ou muitas vezes na infância, a gente guarda para o resto da vida e mais velho não? Por exemplo, eu aprendi inglês pequena, até hoje eu sei, mas eu tentei aprender francês com 30 anos. Não guardo nada, nem lembro nem só je suis, entendeu? Por que é mais fácil quando é mais jovem e aprender mais velho não guarda nada? Então, primeiro, né, acho que a gente tem que lembrar que quando a gente é mais jovem, a gente tem muito menos interferência. A gente está mais exposto, né, em termos de conexões ali, né? Outra, as questões emocionais. Então, a gente guarda experiências emocionais, principalmente vivências, porque aquilo foi muito legal. Então, você tende a guardar. Quando você é jovem, principalmente aprender uma língua, você precisa ter uma certa facilidade para isso. E talvez naquele momento você estivesse mais disponível. Aos 30 anos, você poderia estar aqui numa outra fase, né, onde tem várias demandas ao mesmo tempo. Tem que aprender o francês, tem que dar conta do seu trabalho, tem que dar conta dos amigos, tem várias outras coisas que você precisa fazer ao mesmo tempo. Então, você tem que dividir a sua atenção. Isso acaba, sim, atrapalhando. Bom, então, bom, né? Porque não tem nada a ver com idade. Tem a ver com atenção, quer dizer, porque quando a pessoa vai ficando mais velha, principalmente quando tem ou Alzheimer ou alguma coisa, ela lembra o que ela fez quando era pequena, não lembra as coisas recentes, então não tem nada a ver com a idade, é a atenção. Não, a idade sim, também é um fator que contribui negativamente para a gente aprender. Aprender uma coisa mais velha é muito mais difícil que de jovem, não tenha dúvida. Como tudo, né? Vai aprender a correr aos 20, vai aprender a correr aos 60. Faz muita diferença. É igualzinho, né? No cérebro não é diferente. Eu acho que a memorização, né? O cérebro deve ser como a vida mesmo, treino, né? Tem que treinar mesmo, né? Porque senão a cabeça não aguenta, né? Acho que é treinar. Isso, né? Tem que treinar. Ô, Estela, então obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente está terminando o programa, a gente agradece muito, viu? Eu que agradeço. Foi uma conversa boa, viu, Estela? Puxando aí, fazendo as pessoas decorarem momentos, né? Decorarem os momentos ali e não precisa realmente ficar se cobrando o tempo todo, né? Estela, obrigada pela sua presença e até uma próxima. Até. E o 2 na Tri vai ficando por aqui. Só lembrando que a educação é uma história sem fim. Tchau, gente. Tchau. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer.
Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.